Deus, adorei a sua saia. Onde foi que comprou? Foi da minha mãe nos anos 80. Ah, um clássico. Realmente adorável. Obrigada. Essa foi a saia mais horripilante que já vi na vida. Um comportamento tóxico é uma desvirtude. É quando você pega uma virtude e a corrompe. Não é à toa que Tolkien dizia que o mal não é capaz de criar nada. Ele só é capaz de corromper aquilo que o bem criou. Então, quando um homem exibe um comportamento tóxico, nada mais é do que alguma virtude que está sendo levada para um extremo. Agressividade, competitividade, domínio são virtudes que podem ser usadas para o bem. Agressividade. You son of a bitch. Você não quer que um soldado não tenha uma dose correta de agressividade. Ele precisa disso. Todos que trabalham na segurança pública precisam da dose correta de agressividade. Quando você está sendo atacado, quando sua família está sendo atacada, você precisa que o homem da família tenha a dose certa de agressividade para proteger os seus filhos, para proteger sua família. A dose certa. A mesma coisa acontece com competitividade, domínio e outras características. Só que o evento tóxico é quando desvirtua isso. E a mesma coisa acontece com as mulheres. É quando alguma virtude das mulheres se torna algo tóxico. E os filmes nos ensinam muito sobre isso. Eu fiz um vídeo recente onde eu falo sobre como que a masculinidade tóxica é representada no cinema. E eu mencionei também como que também existe uma feminilidade tóxica. E eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que disseram nunca ter ouvido falar de feminilidade tóxica, mas ela existe. Então, se por um lado o cinema já mostrou personagens maravilhosas, mulheres, exemplos de feminilidade positiva, como, por exemplo, no Senhor dos Anéis você tem a Arwen, que é uma mulher que sacrifica a sua imortalidade para poder estar com o amor da sua vida. Ou a Elwyn, que é uma mulher que desafia as convenções sociais para poder lutar pelo seu povo. Ou a Galadriel, que na versão original é uma mulher muito mais interessante do que na série. Mas para mim, um dos exemplos mais bonitos de feminilidade, porque é muito mais real, é do filme Um Limite Entre Nós, com Denzel Washington, onde você tem a Viola Davis, que ganhou merecidamente o Oscar por interpretar a personagem Rose, que para mim ela é a protagonista desse filme. Ela é uma mulher real que, como muitas das nossas mães e avós, tiveram que lidar com homens difíceis, e então ela se depara com uma escolha cruel, e eu não vou dar spoilers. Se você ainda não viu esse filme, eu não vou dar spoilers sobre esse filme, mas se você ainda não viu, é um filme belíssimo e comovente, e que ela poderia escolher o caminho da amargura, mas ela escolhe o caminho do amor, e isso é muito bonito, e isso é intrinsecamente feminino. A misericórdia, a compaixão são características intrinsecamente femininas. It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years. Well, I've been standing with you. E recentemente eu tenho assistido muitos filmes do Estúdio Ghibli, e para mim, as mulheres do Estúdio Ghibli são talvez os melhores exemplos de como escrever personagens femininas lindas, inteligentes, interessantes e fortes. São poucos os filmes do Estúdio Ghibli onde o protagonista é homem. Na verdade, eu ainda nem terminei de assistir todos os filmes, eu tô numa jornada de assistir todos, mas até o momento eu só vi um filme onde tem o protagonista homem, que é Princesa Mononoke, mas ele é um protagonista que compartilha o protagonismo com a Princesa Mononoke. Então ele consegue transmitir, o Estúdio Ghibli, o Hayao Miyazaki consegue transmitir de forma muito bonita beleza, profundidade, complexidade, e de forma tão simples e tão poderosa, através dessas protagonistas que são mulheres, meninas, que desempenham uma função tão importante em mostrar para as garotas como que existe um paradigma, uma versão melhor de si mesmas para serem seguidas. E no cinema a gente tem tanto exemplos bons quanto exemplos ruins, a gente já vai ver alguns, mas eu sei que o debate
feminino, masculino, é um debate que já está enviesado pra caramba, tem muita coisa política que se meteu nesse assunto e se tornou até bobo em muitos aspectos, mas para trazer alguns números interessantes, uma pesquisa do Pew Research de 2008 mostrou que homens e mulheres, ambos, acreditam que mulheres são líderes melhores. Elas seriam mais inteligentes, mais honestas, mais compassivas, mais extrovertidas e mais criativas do que os homens. Já um estudo de 2010, conjunto entre as universidades de Yale e da Carolina do Sul, constatou que homens e mulheres são igualmente propensos a mostrar comportamento agressivo ou serem agressivos uns contra os outros dentro dos seus relacionamentos. Igualmente, é tão provável que um homem vá fazer algum tipo de agressão psicológica, verbal ou física contra a mulher, quanto a mulher vai fazer isso com o homem. A diferença gigantesca é na intensidade, porque enquanto a mulher, quando vai agredir um homem, talvez vai ser igual aquela cena que a gente viu, né, no filme Diário de uma Paixão, que eu falei até que isso daí não é um filme de romance, é um filme de duas pessoas tóxicas querendo viver juntas. Mas antes da gente entrar em toda a complexidade, eu sei que é um tema delicado e eu estou tomando muito cuidado para ser o mais objetivo e claro possível para as pessoas não saírem por aí me taxando dos istas, que elas gostam de taxar aleatoriamente as pessoas de quem elas discordam. Antes da gente entrar nesses temas dentro do cinema, eu quero falar sobre o nosso patrocinador de hoje, que daí é voltado para você, homem, meu querido homem, que está sofrendo com um problema que talvez acarretou seu pai, que é a calvície. Você sabia que se seu pai é calvo, você tem 2,5 vezes mais chances de ser calvo também? E a falta de conhecimento com relação a tratamentos e a medicações que podem ser utilizadas de forma segura para recuperar o cabelo, para impedir a queda de cabelo, faz com que muitos homens estejam sofrendo. 42 milhões de homens no Brasil, eles têm calvície. 50% dos homens vão ter algum nível de calvície, mas isso pode ser evitado. Você então entra no site, preenche um formulário e vai receber uma prescrição médica individual de um médico especializado para você poder começar o seu tratamento. O tratamento da Manual serve tanto para casos iniciais como avançados. Durante todo o tratamento você vai ter acompanhamento clínico gratuito e ilimitado, e você já tende a começar a ver resultados como esses que estão aparecendo na tela a partir do 4º mês de uso correto do tratamento. Então aproveita que o cupom JG te dá 40% de desconto na sua primeira compra. Você vai receber com frete grátis na sua casa de maneira discreta para você começar o seu tratamento contra a calvície. Agora, vamos começar pelo primeiro elemento da toxicidade feminina, que pode ser através da sensualidade. Sensualidade não é tóxica em si. Todo marido quer que a sua mulher seja sensual para ele. É claro que ele não vai ficar muito feliz se ela for sensual para os outros, mas isso é um outro assunto. Mas existem personalidades no cinema de mulheres que usam sua sensualidade para o mal. E isso acontece a rodo no cinema. Na verdade, a sensualidade no cinema é muitas vezes tratada como uma ferramenta da mulher de manipulação, de controle do homem. Você vê isso, por exemplo, na personagem da Catherine Trammell, do Instinto Selvagem, onde ela usa toda a sensualidade para poder desviar a atenção dos investigadores do assassinato que ela está sendo investigada e para poder manipular todas as pessoas ao seu redor. There's no smoking in this building, Miss Trammell. What are you gonna do? Charge me with smoking? Durante todo o período em que existiu o cinema noir, os filmes noir de investigadores sombrios e tal, sempre existiu também a figura da femme fatale. E a femme fatale é aquela mulher que está seduzindo os homens, seduzindo os detetives e os enganando para poder também atrapalhar as investigações, assim como no filme Instinto Selvagem. Então aí você entra no outro ponto da feminilidade tóxica, que
que é a manipulação. E existem mulheres manipuladoras no mundo. Isso é óbvio que existem homens manipuladores no mundo, mas normalmente as mulheres, quando tendem a manipular, conseguem ter mais sucesso do que os homens. Veja esse vídeo, por exemplo, de um podcast, talvez o podcast mais tosco que exista no mundo, que é o Whatever, que é um podcast americano onde as pessoas falam as mais terríveis abominações, e dá uma olhada no que essa garota fala que fez com o namorado dela. I mean, the whole time I was seeing him, I was kind of just using it as a psychology experiment. I didn't really like the guy. I more just wanted to see if I could break his heart. I hope I did a little damage. I like humbling men. Então, manipulação, ela é clara, ela existe, às vezes ela não é com esse propósito descarado, mas recentemente eu estava vendo o Felca reagindo a vários vídeos, onde mulheres relatam como que elas manipulam os homens, elas observam o ciclo hormonal da testosterona do homem para saber quando que é melhor manipular, utilizam de várias técnicas e artimanhas para conseguir manipular o homem. É claro que não são todas as mulheres assim, na verdade a maioria das mulheres não é assim, graças a Deus, mas tem umas loucas que fazem esse tipo de coisa, e o cinema vai refletir isso, mostrando muitas vezes a mulher como sendo manipuladora. Por quê? Porque o cinema ele vai trabalhar com a exceção e com o exagero. O exagero é legal no cinema. Ninguém quer ver no cinema só o casal feliz e tá tudo certo e eles se amam e deu tudo certo e acabou o filme. O cinema ele é feito baseado em conflito, e quando você insere elementos como a manipulação, como a sensualidade, esse tipo de coisa, você consegue criar mais tensão, e por isso o cinema vai mostrar isso e vai enfatizar esses comportamentos femininos que são tóxicos também. E um deles é a questão da competitividade. Talvez o filme que mais reflita essa competitividade ou tudo quanto é tipo de comportamento tóxico possível de mulheres é o Meninas Malvadas, que é um filme muito engraçado, mas é um filme onde não tem um personagem que se salva. Não posso sair. Tô doente. Ah, tchau, sua cretina. A única personagem que não é tóxica nesse filme, na verdade, é a personagem da Tina Fey, que é a professora que tenta colocar um pouco de juízo na cabeça dessas meninas. E, inclusive, tem essa cena onde ela fala para as meninas pararem de se xingarem umas às outras, que é algo muito comum entre adolescentes, principalmente, porque assim elas estão dando uma desculpa para os homens fazerem de forma igual. Confere. Precisam parar de chamar umas às outras de vadias e vagabundas. Isso só autoriza os rapazes a nos chamarem de vadias e vagabundas. Quem já foi chamada de vagabunda? E a questão tóxica está em ambos os espectros, tanto no exagero da virtude, que é quando você desvirtua, como também na ausência completa dela, e isso se torna algo muito ruim. Então você tem o exemplo de 50 Tons de Cinza, onde a Anastácia é uma mulher que se submete completamente, ela tem completa ausência de amor próprio ou de domínio sobre o seu relacionamento ou de capacidade de manipulação, ela é completamente submissa a um cara completamente perturbado. It's just beyond this door. What is? My playroom. Like your Xbox and stuff? E muitas mulheres acham isso interessante e bonito. Mais uma vez, como eu falei nas piores lições dos filmes, nesse vídeo que você pode conferir aqui no card, as mulheres que acham esse tipo de comportamento bonito ou até mesmo romântico, é porque o cara, nesse caso, é lindo e bilionário. Então, já falei, substitui esse cara pelo Diguinho Coruja, coloca no lugar desse cara o Cremosinho, o Gordão da XJ, e eu quero ver se as mulheres ainda vão achar que esse cara é um grande Deus, um cara maravilhoso e que todo esse comportamento dele é aceitável. Mas uma outra forma também que você vê isso, que é o exagero do domínio, né? Enquanto a Anastácia, ela não tem domínio nenhum, ela é completamente submissa num nível tóxico. Você tem também a Macbeth, Lady Macbeth, que manipula o marido e domina sobre ele para que ele mate o rei e assuma o trono. Então, Shakespeare já tratava sobre esse tipo de comportamento há centenas de anos atrás. Talvez uma das figuras mais claras de feminilidade tóxica seja a figura da mãe superprotetora.
E essa figura ela está muito presente no cinema também e ela é muito interessante de trabalhar. Porque Freud já falou muito sobre como que existem consequências muito grandes de longo prazo quando você tem um relacionamento problemático, tóxico com a figura da mãe, e os filmes exploram muito isso. Então você vai ter, por exemplo, a Norma Bates, na série Bates Motel, que ela mantém o filho infantilizado e submisso, impede que o rapaz cresça e se desenvolva, e com isso acaba gerando algo muito pior. Ela gera um assassino em série. You are the first thing that I think about when I wake up in the morning, and you are the last thing that I think about at night. Você tem a Dora, de Objetos Cortantes, que é uma série que eu até gostei de ver, tem algumas coisas ruins nela, mas é uma boa série com uma excelente atuação da Amy Adams, que para mim é uma das melhores atrizes também de sua geração, e que essa personagem, a Dora, ela alimenta a fragilidade das filhas e faz com que as filhas sejam doentes, literalmente, para que ela se sinta útil na vida dela, que é o Munchausen by proxy, por procuração. É a pessoa que causa o mal para as próprias filhas, deixa-as doentes para se sentir útil e para que elas estejam dependentes do seu afeto e do seu carinho. Mas talvez a forma mais arquetípica da gente ver isso seja justamente a história de João e Maria. E eu tô falando de João e Maria na sua versão original, a versão que os irmãos Grimm pegaram, eles emprestaram essa versão de contos que existiam na Alemanha e criaram essa história, combinaram, na verdade, essas versões diferentes em uma história que conta de um lenhador, que é o pai de João e Maria, que estava casado com sua segunda esposa, portanto, a figura da madrasta, aquela mulher cruel que trata mal os filhos, é assim que sempre é mostrado nas alegorias antigas. E essa mulher manda o marido abandonar os filhos no meio da floresta para que eles se virem, porque existe uma grande fome naquela região e eles não têm o que dar de comer para as crianças. Então ela fala, abandona essas crianças porque a gente só tem comida para nós dois. Coloca no meio da floresta. Ele luta contra essa ideia, mas ela insiste e ele acaba cedendo, porque ele é um exemplo de masculinidade frágil demais. E ele cede a essa manipulação, ela o convence a abandonar seus próprios filhos. As crianças deixam migalhas no caminho, você conhece a história, para poder encontrar o caminho de volta para casa, mas acabam se perdendo na floresta e encontram uma casa de doces, onde encontram uma mulher, uma bruxa, que quer engordá-los e cozinhá-los. Então nessa história você tem um exemplo de fragilidade tóxica, de um homem que ele deixa seus filhos no meio da floresta, abandona seus filhos. É claro que tudo isso é arquetípico, é simbólico do comportamento de muitos homens, que sacrifica o bem-estar do seu filho por conta da manipulação dessa mulher. Você tem a feminilidade tóxica de uma mulher que manipula o seu marido para causar mal para essas crianças, pensando apenas no seu bem-estar individual. E você tem esse exemplo que ele é freudiano, que é da mãe devoradora, que é a bruxa, essa mulher que alimenta essas crianças, deixam-nas bem gordas para poder comê-las, devorá-las depois, que é uma figura que Freud tratou bastante também nos seus escritos, que é esse tipo de mulher que não quer deixar o filho, a prole, sair de perto, que faz de tudo, atende todos os desejos, faz tudo o que esse filho quer para que ele não saia de perto dela, e com isso ela mostra claramente uma forma muito tóxica de maternidade. Você tem um outro exemplo na mitologia grega também, que é o caso de Aquiles. Aquiles era um mortal, filho do rei Peleu e da deusa Tétis. Só que na intenção de tornar Aquiles imortal, sua mãe pega Aquiles bebê e o mergulha no rio Éstige, segurando-o pelo calcanhar. Só que como o calcanhar não entrou no rio, então todo o restante dele era imortal. O único lugar onde ele tinha alguma fragilidade era o seu calcanhar, o local vulnerável, e por isso na batalha contra Paris sabia de sua fraqueza e atinge justamente o seu calcanhar, e é ali que ele morre. Isso é um exemplo
de um tipo de mãe que, mesmo na intenção de tentar tornar o seu filho na sua melhor versão possível e de salvá-lo, ela ainda não o solta completamente, não o mergulha completamente, e como ela segura ainda uma parte dele, como ela não dá asas para esse filho voar e ser quem ele é, e tudo isso é muito arquetípico, esse filho possui vulnerabilidades, e todo filho vai ser assim. Todo ser humano vai ser assim, homem ou mulher, vai possuir suas vulnerabilidades. É claro que, para Freud, a culpa é sempre da mãe e do pai. Eu acho que isso é um exagero gigantesco, a gente ficar colocando a culpa de tudo que acontece de ruim na nossa vida nos nossos pais. Mas não importa se é masculinidade tóxica, ou se é fragilidade tóxica ou feminilidade tóxica, essas histórias, elas só nos mostram como quem sofre mais no final das contas são as crianças, porque são elas que vão crescer, sejam com esse exemplo de como ser mulher ou de como ser homem, mas também com as consequências de serem criadas por mulheres e homens tóxicos. Por isso que é sempre bom a gente, e eu falei isso no meu vídeo, onde eu falo sobre o cinema retratar a realidade, mas também a gente precisa de cinema que retrate o ideal, da gente ver como seria interessante se as pessoas seguissem melhores exemplos, melhores modelos de comportamento, e existem muitos modelos de bom comportamento, de feminilidade saudável, no cinema, nas séries. Tem um filme que eu gosto bastante, que é Johnny e June, uma cinebiografia do Johnny Cash, onde você tem a June Carter, baseado numa história real, o amor que essa mulher teve pelo Johnny Cash, a paciência que ela teve para lidar com esse homem terrivelmente perturbado, com diversos problemas, mas ela teve a capacidade de restaurar e extrair desse homem o melhor que havia nele e torná-lo, graças à sua influência, num dos maiores ícones da música contemporânea. Você tem o exemplo, para pegar algo mais engraçado, de Pam, de Entrando numa Fria, que é uma mulher que consegue lidar bem tanto com a obsessão do seu pai e as falhas também do seu noivo. Então ela está no meio de dois homens tóxicos. Seu pai, ele tem uma masculinidade tóxica, que é aquele homem que quer dominar tudo, não quer abrir mão do controle em nenhum momento, ele vigia 100% do tempo tudo o que acontece ao seu redor e quer determinar o futuro de todo mundo ao seu redor, nada pode sair do seu controle. Enquanto, por outro lado, você tem o seu noivo, que é um homem patético em vários sentidos, engraçado, mas é um cara que está tentando, que a trata com carinho, que a ama, mas que precisa amadurecer um pouco, que precisa ganhar um pouco de casca, e esse confronto com o pai, com o sogro, acaba dando esse pouco de casca para ele, e ela é uma mulher que está lidando bem ali no meio desses dois personagens e tentando trazer um pouco de conciliação para aquele lar. E você tem, eu sempre cito A Felicidade Não Se Compra, e eu falo normalmente do George, mas eu acho que Mary é o grande exemplo dessa história, porque ela é a que se mantém sempre no caminho correto desde o começo. Mary, ela sonha desde o começo dessa história em casar com George, em ter filhos com George, em construir uma família, em ser feliz onde ela está, em criar raízes, enquanto George quer viajar, conhecer o mundo, quer desbravar tudo, mas ela vai mostrando para ele como que a felicidade está em coisas simples, não em grandes conquistas, e ela é essencial para essa história e é uma das personagens femininas mais bem desenvolvidas em toda a história do cinema. Ela é simplesmente genial. Você também tem as mulheres, todas as mulheres, né, do filme Se a Rua Bill Falasse, que é uma adaptação cinematográfica do livro do James Baldwin, que é um livro lindíssimo, que é um filme lindíssimo, muito atual, muito pertinente, e que são mulheres que têm que lidar quando esse homem ele é preso injustamente e agora vão ter que lidar com todo o sofrimento e as consequências sociais e relacionais causadas por esse impacto, por essa mudança. Você tem mães como Sarah Connor, que faz de tudo para salvar o seu filho e infelizmente em outras versões da história a colocaram ressentida pelo fato de que é como se ela fosse apenas um útero e que ela não é importante e que importante é o fruto do seu útero, sendo que a beleza da história está justamente na figura que ela se torna messiânica. Ela é como se fosse Maria, mãe do Messias na história do Exterminador do Futuro. Então existe um arquétipo muito bonito que foi utilizado para criá-la, só que essa figura materna não ressoou bem para o público moderno, de acordo com alguns. Então, nos filmes posteriores,
ela estava um pouco ressentida do fato dela só ser um útero, mas obviamente ela não era só um útero, ela era muito mais. Ela é que salva seu filho, ela é que dá a ele condições de se tornar quem ele é, a figura de uma mãe que faz de tudo para salvar o seu filho e dar a ele o potencial que ele precisa. Então, um dos exemplos que eu mais gosto, inclusive, é o de Erin Brockovich, que interpretado pela Julia Roberts, que também ganhou o Oscar por esse filme, um Oscar também bem merecido. Ela é mãe de 3 filhos, é baseado numa história real. Ela se depara com um caso de contaminação de água e ela vai usar todo o seu talento, seus atributos, inclusive físicos, sua sedução, para conseguir coletar provas, para conseguir convencer as pessoas a processarem a empresa. Ela usa sua beleza, seu charme, sua inteligência, tudo com o objetivo de ajudar aquelas pessoas. Mas como é comum, tanto no cenário real, como também em histórias assim, ela é tratada como uma mulher extremamente emotiva, encaram-na não como uma pessoa inteligente, capaz de fazer as coisas, mas dizem que ela é muito emotiva, ou se surpreendem quando veem que ela é capaz de fazer algo realmente inteligente, e isso motiva até de zombaria nessa cena do filme. Confere. How did you do this? Well, seeing as how I have no brains or legal expertise, I just went up there and performed sexual favors. E essa crítica que é feita muito frequentemente na vida real e na ficção de que a mulher é muito emotiva, é claro que existe um nível tóxico também disso, mas o fato da mulher ser mais emotiva é uma coisa positiva, porque ela tem mais empatia, ela tem mais capacidade de se comover e ter compaixão com o próximo, e isso faz com que ela tenha a capacidade também de sacrificar mais pelo outro, de dedicar sua vida, e a maternidade talvez seja o melhor exemplo disso. A mulher, ela dedica tanto da sua vida para fazer crescer outra vida, amadurecer outra vida, e isso é belíssimo de se ver, e eu acho muito bonito quando o cinema mostra isso. E Erin Brockovich é essa mãe de 3 filhos que está tentando criar os filhos, está tentando conciliar isso com uma carreira, está tentando ajudar outras pessoas ao mesmo tempo, está tentando lidar com o amor ao mesmo tempo, e é uma luta e várias tentativas que ela passa, e é uma história bonita que realmente mostra um exemplo interessante de feminilidade. Então, existem vários exemplos positivos e negativos de feminilidade no cinema, e eu acredito que a gente precisa valorizar cada vez mais esses exemplos positivos e saber perceber e identificar esses exemplos negativos, porque a arte imita a sociedade e, de vez em quando, a sociedade também imita a arte. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, que é muito importante. Confere meu vídeo sobre masculinidade tóxica também. Um forte abraço e arrivederci.